No estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja do Brasil, as atividades de colheita também já começaram, mas estão muito no início. Elas chegaram com bastante atraso em relação às safras anteriores. Assim como em todo o país, foi o atraso na chegada das chuvas que acabou retardando o desenvolvimento das lavouras de soja pelo Brasil. E no estado do Paraná, foi o excesso de chuvas no mês de janeiro que também acabou contribuindo para essa situação. Além de haver atraso na retirada dessa soja no campo, as condições climáticas por lá indicam uma qualidade não tão favorável assim. As últimas informações do Departamento de Economia Rural do estado do Paraná mostram que na região produtora de Maringá, cerca de 3% da área foi colhida até agora, registrando uma produtividade média de 53,3 sacas por hectare. De acordo com os técnicos no campo, neste início de colheita está havendo aparecimento de vagens que sofreram com a estiagem e depois com esse excesso de chuvas em janeiro, o que tem ocasionado um número maior de grãos avariados, que são aqueles grãos que têm uma qualidade não tão positiva, são fermentados, mochos, enfim, outras qualidades negativas. Em outra região produtora, Jacarezinho, a situação é a seguinte: as primeiras lavouras começam a ser colhidas agora. Por enquanto, a produtividade está dentro do previsto inicialmente. A grande preocupação em relação aos produtores seria a alta incidência de grãos ardidos, que são aqueles fermentados, por conta desse excesso de umidade mais recente. Por enquanto, essa condição não se concretizou, pelo menos nos primeiros lotes que chegam aos armazéns. Apenas 2% dos grãos colhidos têm apresentado essa classificação de grãos ardidos. No município de Toledo, o processo de colheita também já teve início e agora começa a avançar. E no município de Ponta Grossa, as primeiras áreas entram com as colheitadeiras no campo. Vamos ver então como é que fica esse clima para o estado do Paraná. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Ao longo dos últimos dias, as atividades de colheita da soja no Paraná começaram. Isso porque, nos últimos períodos, alguns episódios de chuvas mais fortes acabaram atrapalhando o início da colheita da soja e, por conta disso, os produtores começam agora as atividades de colheita ainda atrasados em relação às safras anteriores. Agora, a umidade do solo ainda segue mais elevada no Paraná, com índices que ficam em torno de 80% até 90% na maior parte do estado paranaense. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva no estado do Paraná. Não vai ser uma chuva muito volumosa, então são pancadas ainda de fraca intensidade que devem ganhar um pouco mais de força apenas na faixa litorânea do estado do Paraná, onde os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa acabam aumentando as instabilidades e provocando pancadas, podendo alcançar acumulados de até 30 milímetros em toda a faixa leste do estado paranaense. Nas demais áreas do estado, previsão ainda é de pancadas irregulares e também o sol deve aparecer por alguns momentos. No decorrer do segundo período, as instabilidades agora no estado do Paraná voltam a ganhar um pouco mais de intensidade do centro à faixa oeste. Então, quer dizer que o interior do Paraná vai voltar a receber pancadas mais expressivas a partir da próxima semana e a chuva já começa a diminuir um pouco mais em toda a faixa litorânea do estado paranaense. No decorrer do terceiro e último período, essa mesma condição de instabilidades não tão fortes e nem tão fracas no estado do Paraná. Então, por conta disso, ainda teremos chuva de maneira mais irregular. As chuvas até seguem um pouco mais persistentes nas áreas mais ao sul do estado do Paraná. De maneira geral, a chuva não vai ser muito isolada e de fraca intensidade, mas também não vai ser aquelas pancadas intensas e também de maneira mais fortes. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com previsão de pancadas ainda que de fraca intensidade no estado do Paraná, o cenário é bastante otimista, porque assim os produtores que já começam as atividades de colheita da soja podem dar andamento às atividades no campo.